Pronto, coloquei a gravação. Então, como eu estava dizendo para vocês, que nós tenhamos aqui um momento bom, um momento de estudo, que a gente possa aproveitar bastante esse momento que a gente tem aqui com vocês, que seja de fato um momento de formação continuada, né? E que venha para agregar conhecimentos. É isso que a gente espera, então, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos e um bom momento de estudo aqui para nós. Eu passo agora a palavra para a Thaisa, para que ela também possa dar as boas-vindas a vocês. Thaisa? Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer sempre estar aqui com vocês e que nós tenhamos um excelente momento de aprendizagem, de compartilhar saberes, tá bom? Uma boa formação para todos nós. Passo a palavra, Cleo. Legal, bom dia. Então vamos lá, gente. Vou projetar aqui para vocês, então, nosso material, para a gente começar, então, aqui, tá? O nosso ATPC. A Thaisa vai admitindo lá, silenciando os microfones, tá, Thaisa? Para a gente poder. Tem um barulho bem forte. Tá. Então vamos lá, gente. Estão vendo já, né? Abre seu microfone, Cleo. Prontinho. Então, hoje, 17 de agosto, vocês já nos conhecem, eu e a Thaisa, né, que somos as responsáveis aqui por esse ATPC com vocês, tá bom? Aqui os nossos combinados importantes, então eu peço que vocês deixem os microfones desligados, por favor, durante toda a orientação técnica, tá bom? Para a gente evitar ruídos, porque isso também fica ruim depois na gravação que nós encaminhamos para os colegas. Então, mantenham os microfones desligados, por favor, tá bom? Anotem as dúvidas no chat, né? E a Thaisa vai filtrando, vai olhando e, sendo possível, a gente vai respondendo, ok? E compartilhando também, né? O que vocês colocam no chat. A gente vai comentando aqui, tá? Cleo, como sempre. Oi. Eu vou silenciar mais uma vez para ver se a gente tira esse ruído. Tá bom. Tá bom? Esse ruído, desculpa, bom dia, professora. Esse ruído é do microfone da professora Cleo. Silencia, Thaisa, por favor. Abre o seu, Cleo. Fecha o seu, Thaisa. Pronto. Melhorou agora, pessoal? Continua ainda o ruído. Ainda continua? Eu acho que é o seu microfone, Cláudio, que tá Espera só um momentinho, gente. Parece que tá raspando na blusa, algo assim, né? Não. Conecta de novo. Só um momentinho, deixa eu dar uma olhada aqui. Tira o plug e coloca de novo. Talvez ele... Melhorou? Melhorou? Parece que sim. Melhorou. Agora sim, tá normal. Mas eu não estou ouvindo vocês. Ok, Cleuton. Estão ouvindo agora, pessoal? Tá ruim ainda, chiando. Vê se tem outra saída, Cleo, aí no equipamento. Agora melhorou, gente? Melhorou. Então tá bom. Beleza. Eu tá bom, vou desligar. Legal. Então vamos lá, gente. Continuando, então.
Então, como eu estava falando com vocês, então, anotar as dúvidas no chat, vamos focar nas questões pedagógicas, a gente sempre fala isso, né? Que é o nosso espaço de formação continuada, então, o foco sempre nas questões pedagógicas, e no final, então, desse PPT, tem o link da lista de presença para vocês, tá bom? Que vocês vão preencher aí também. Bom, fazendo então a avaliação do nosso último TPC, do dia 3 de agosto, então vocês colocaram aí as palavras-chave do que vocês, o que vocês pensaram em relação ao TPC, o momento de estudo, né? As impressões de vocês. Então, vocês colocaram que trouxe conhecimento, que foi interativo, que foi produtivo, que foi inovador, instrutivo, né? Então, a gente agradece, né, essa devolutiva que vocês nos dão, porque isso serve, então, para a gente aprimorar o nosso trabalho cada vez mais, tá bom? Bom, o tema de hoje que a gente trouxe para trabalhar aqui com vocês é integração curricular. O que, por quê e como? De que maneira que a gente pode fazer essa integração curricular, tá? Pensando nesse novo modelo que nós temos de ensino médio, né? E que nós temos que trabalhar por áreas do conhecimento. Então, o que isso significa? A gente vai trabalhar um pouquinho isso hoje, tá? Os objetivos, então, ampliar o repertório conceitual e empírico do educador no que diz respeito às possibilidades de integração curricular por área do conhecimento e pela formação profissional tecnológica. Então, a gente pretende isso, né? Repertoriar, entender o que isso significa, né? Quais são essas possibilidades, de que maneira que a gente pode trabalhar nessa essa ampliação curricular, essa integração curricular por área do conhecimento. Então, é nesse sentido, tá? Analisar criticamente o significado de integração curricular, alinhado aos documentos oficiais do novo ensino médio, tá? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. E compartilhar estratégias também para um processo de avaliação sinérgico, a perspectiva integradora, tá? Então, vamos pensar também no modelo de atividade e tal, de que maneira que a gente pode trabalhar isso por área do conhecimento, tá bom? Então, atividade 1, o jovem do ensino médio e seu desenvolvimento no centro. Então, é leitura dos trechos da BNCC e da Lei 13.425, que atualizou, então, as diretrizes para o ensino médio. Então, nós vamos começar com esse texto da BNCC. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui e depois a Thaisa, acho que a Thaisa consegue, daí a Thaisa lê o próximo, tá, Thaisa? Para não ficar somente aqui, para a gente conseguir ir fazendo aí um bate-bola como a gente fala, tá bom? Então, olha lá. A BNCC afirma de maneira explícita o seu compromisso com a educação integral. Nós já trabalhamos a educação integral aqui com vocês, né? A gente já fez um ATPC sobre isso. E ela reconhece, assim, que a educação básica deve visar a formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual, que é cognitiva, ou a dimensão afetiva. Significa, assim, assumir uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto, considerando-os como sujeitos da sua aprendizagem e promovendo uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno nas suas singularidades e diversidades, tá? Então, essa parte desse texto deixa bem claro, então, quando a gente trabalha essa educação integral, ela não é somente a dimensão intelectual e cognitiva, né? Ou só a dimensão afetiva, ela vai muito mais além, porque ela visa essa visão plural, essa visão singular, essa visão integral do adolescente, né, do estudante, e ele considera esse estudante no centro da aprendizagem, como sujeitos da sua aprendizagem, né? E com isso, então, para promover essa educação voltada para quê? Para o acolhimento, para o reconhecimento e para o desenvolvimento pleno
né, de todos os cidadãos, tá bom? Nas suas singularidades e também nas diversidades. Então, é isso que espera-se, então, segundo a BNCC, com o compromisso com a educação integral, tá bom? Consegue ler, Thaís, o próximo? Consigo, vamos lá. O conceito de educação integral, com o qual a BNCC está comprometida, se refere à construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes e também com os desafios da sociedade contemporânea. Isso. Então, nessa parte que a Thaisa leu, vejam que fala aí que o conceito, né, dessa educação integral com a BNCC está comprometida o quê? Com a construção intencional de processos educativos, né? Então, é intencionalidade. Quando a gente fala intencionalidade, nós já fazíamos todo esse trabalho da educação integral, a gente já trabalhava dessa forma, dessa maneira, mas a gente não tinha a intencionalidade de, nós fazíamos porque já fazia parte ali do nosso, do nosso plano de aula, do nosso hábito, do nosso costume, da forma como a gente desenvolvia. Agora não, agora é intencionalmente. Cada vez que você pega uma competência lá da BNCC, cada vez que você pega uma habilidade para trabalhar, tem esse caráter intencional de desenvolver, então, esse estudante como global, né, de uma forma integral, tá bom? Então, essa é a grande diferença na questão da intencionalidade. Quando eu vou preparar minha aula, qual é a minha intencionalidade? Eu preciso deixar isso claro nos meus objetivos para que eu consiga, então, desenvolver, né, esse cidadão pleno que tanto nós esperamos para o mundo de hoje, tá? Então, os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção do seu projeto de vida e para a sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Tá? Então, vejam aqui já fala, né, que o currículo tem que trabalhar todos esses aspectos físicos, cognitivos e socioemocional. Então, não tem como eu trabalhar isso tudo separadamente, tá? Nesse sentido. Então, agora responda no chat essa pergunta, então. O que significa considerar o estudante e seu desenvolvimento integral como centro do ensino médio? O que você entende por isso? O que significa para você considerar esse estudante como centro, então? Ele está no centro do ensino médio. O que isso significa? Vamos colocar no chat, então, e a Thaisa vai ver para mim? Quando tiver, você pode falar, tá, Thaisa? O professor Alexandre acabou de colocar aqui para a gente um cidadão protagonista no futuro. O professor Jorge significa ser o estudante, o protagonista da educação. Ah, muito bom. Muito bom. Como a gente leu no texto, né? Sujeito da sua aprendizagem, o estudante como centro, isso mesmo, tudo partir do estudante, ele sendo o protagonista, né? Ele tendo essa autonomia, para que ele consiga buscar, para que ele consiga participar, para que ele seja de fato ali o centro desse ensino, né? O que a gente espera para os dias de hoje, tá bom? É nesse sentido mesmo. Tem mais algum, Thaisa, que você queira comentar? Tem mais alguns. Ó. O estudante é a razão de ser do processo de aprendizagem, aluno protagonista em seu processo educativo, o estudante é parte central do ser, levar em consideração o conhecimento, a experiência e desejos dos estudantes, o estudante, o protagonista de seu aprendizado. Eu acho que é um pouquinho de tudo isso que eles colocaram, né?
O maravilha. jovem desempenha um papel ativo na construção do próprio aprendizado, que o ensino médio será o divisor de águas da vida dele, ele sairá de lá encaminhado, terá a possibilidade de desenvolver todas as possibilidades artísticas, físicas e intelectuais. Maravilha, tudo gente. isso. Nossa! Muito bom. Estão afiados, né, Thaisa? Estão A gente já afiados. estudou sobre o desenvolvimento, sobre a formação integral do jovem aqui. Então, vê como eles sabem tudo já. Que maravilha, gente. Tudo isso mesmo, viu? Estão de parabéns, hein? Nossa, muito bom. E aí, então, como vocês já colocaram, né, vocês muito bem falaram, então esse desenvolvimento integral envolve todos esses aspectos, os aspectos cognitivos, os aspectos socioemocionais e os aspectos físicos. Vejam que está tudo envolvido aqui, tá? Dentro desse desenvolvimento integral. Então, a gente precisa trabalhar todos esses aspectos, tá bom? Para que a Que gente estão consiga diluídos naqueles que nós já conversamos com eles, né, Cleo? Quando nós falamos da formação integral do estudante, do ser humano, né? Que estão diluídos em tudo aquilo lá que nós já conversamos. Exatamente, Thaisa. Isso mesmo, gente. Todos aqueles aspectos que nós falamos, até lá nós apresentamos as competências que espera-se para o professor, né, que trabalhar agora do ensino médio. Dentro de todas aquelas competências, já falamos bastante sobre isso. É isso mesmo, tá bom? Bom, e para sistematizar um pouquinho, então, essa ideia, então vejam o que nós colocamos aqui para vocês. Olha. O desenvolvimento integral, ele não se limita à dimensão intelectual ou cognitiva, que se traduz na perspectiva da construção de conhecimentos pelos estudantes. Essa dimensão é fundamental, mas deve ser entendida em sinergia com o desenvolvimento físico, relacionado, por exemplo, ao entendimento e ao cuidado com o corpo, as possibilidades de expressão corporal e também socioemocional, que diz respeito aos aspectos comportamentais, ao autoconhecimento e ao modo como os estudantes se relacionam com outras pessoas e consigo mesmo. Então, vejam o quanto trabalha da forma como nós devemos trabalhar todas essas dimensões, tá? Então, vejam que a dimensão cognitiva é uma delas, mas que nós precisamos trabalhar todas as demais dimensões, né? Para que a gente não tenha, então, um estudante fragmentado, né? Que teve lá um grande aprendizado em uma determinada dimensão e que as demais ficaram esquecidas. Não, ao contrário, nós precisamos trabalhar dentro dessas perspectivas, tá bom? De todas essas dimensões. Bom, agora então, eu vou colocar para vocês no chat esse endereço aqui, que é de uma cruzadinha que vocês vão fazer. Mas nós vamos fazer aqui com vocês também, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar para vocês aqui no chat. Thaisa, estou ouvindo um barulhinho. Acho que daí também. Ah, passou. Saiu enorme, mas não tem problema não, gente. Clica aí que vai abrir para vocês, tá bom? Quem pode, quem consegue, quem está fazendo pelo computador, quem não está, que está fazendo pelo celular, não se preocupem, porque nós vamos fazer aqui juntos também. Vou dar aí um minutinho para quem está entrando, quem está conseguindo fazer pelo... E essa não é igual do anterior, né, Cleo? Essa Não. é mais fácil, bem mais fácil de fazer. Vamos lá, gente, um desafio aí para vocês. E eu vou colocar aqui também para nós, tá? Então, vejam a cruzadinha aí. É tudo que a gente leu nos textos, hein, pessoal? Não tá difícil, não. Tá? É o que a gente leu nos textos. E é só ir digitando a palavra no quadrinho que vai aparecer para vocês. Tem toda a numeração dela aí. Então, vamos lá, Thaisa? Vamos começar? Então, olha. A BNCC afirma, de maneira explícita, o seu compromisso com a educação. Pode falar quem quiser no microfone.
Pode falar ou pode escrever no chat que eu leio aqui. Integral? É isso? Integral? Integral. Ê, Verdinho, muito bem. Parabéns. Vamos para a próxima agora. A educação, deve visar a formação e ao desenvolvimento humano global. Qual é a educação que deve visar a formação e o desenvolvimento humano global? A gente leu lá no texto também. Qual é? Podem colocar no chat, quem sabem? quiser colocar. Quem sabe? Começa com... Vamos dar a dica, Cléia. Não vou, não. Eu vou mostrar lá no texto para eles. Quer ver? Reconhece assim que a educação, o quê? Básica. Isso, muito bem. Então, vamos escrever lá na nossa cruzadinha, olha. Básica, muito bom, verdinho. Mais um acerto. Próximo. Devemos considerar os jovens e adolescentes como... Lembra, eu falei 3 vezes essa palavrinha, hein? Da aprendizagem. Começa com S. O que é? Quem sabe? Sujeito. Ah, muito bem, professor. Sujeitos, perfeito. Isso aí, muito bom. Próximo. E também focar na sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e... Socioemocionais. Aí, professora, socioemocionais. Ah, muito bom. Verdinho. Vamos lá, próxima. Devemos adotar um trabalho voltado para a construção de vida. Projeto? Aham, muito bem. Nossa, vocês estão muito ligeiros, meu Deus. Projeto de vida, isso aí. E precisamos estimular dos estudantes. O quê? O que a gente Protagonismo. Aí, perfeito. Protagonismo. Nossa, Thaís, você viu como eles estão ótimos? Muito rápido, muito bom. Meu santo, foram maravilhosos, gente. Parabéns. Muito bem. Perfeitos. Agora, continuando aqui, então, no nosso PPT, o que a gente tem agora? Atividade 2. Então, o que a gente vai fazer agora? Analisar as competências gerais para identificar nelas aspectos que se relacionem às dimensões cognitiva, física e ou socioemocional. Então, a gente vai ler a competência geral atribuída a cada grupo vai ler o seu, tá dividido direitinho. Aí vai registrar no chat como você entende que essa competência se relaciona a essas 3 dimensões, tá bom? Você vai colocar de que maneira que a competência que você pegou se relaciona à dimensão cognitiva, à dimensão física e à dimensão socioemocional. Então, é isso que vocês vão ver. Leia a competência e aí vocês vão registrar no chat como que vocês enxergam essas dimensões lá dentro da competência, tá bom? Então, vamos lá? Olha aqui agora, prestando atenção. História vai ler o número 1, a competência 1, que é conhecimento. Então, número 1, história. Geografia vai ler a competência número 2, pensamento científico, crítico e criativo, tá bom? Geografia, a 2. De filosofia, a 4. Então, filosofia, por favor, a 4, tá bom? Que é sobre comunicação. E sociologia, a competência 6. Trabalho e projeto de vida.
Então, história lê a 1, geografia lê a 2, filosofia lê a 4 e sociologia lê a 6. E vocês vão falar onde aparece, então, onde aparecem essas 3 dimensões, tá bom? Que são as dimensões, voltando para vocês aqui, ó, cognitiva, física e ou socioemocional. Vamos lá? Um tempinho para vocês, vão colocando no chat e a Thaisa vai falar para a gente. Então, vamos lá, bora lá, pessoal. Cleo, pode voltar um pouquinho a pergunta? Posso. Aqui, ó. Registre no chat como você entende que essa competência se relaciona às dimensões cognitiva, física e ou socioemocional. Você não precisa relacionar com todas, tá? Se você consegue relacionar com 2, você coloca. Se você conseguir relacionar com as 3, você coloca. Se consegue enxergar uma, pelo menos você coloca, tá bom? Fiquem à vontade com relação a isso. Por isso que eu coloquei e ou aqui, ó, tá? Quais que você enxerga dentro da sua competência? Eu vou voltar para a competência aqui agora. Quando você quiser falar, tá, Thaisa? Fica à vontade. Nós temos o professor Jonas, que colocou geografia, dimensão cognitiva. Professor Rafael, que ele colocou 2 cognitiva, 4 física e 6 socioemocional. A professora Yara cognitiva, socioemocional. A professora Cláudia, dimensão cognitiva, geografia. Professor Marco, história, dimensão cognitiva. O professor Augusto, 1.2, física, socioemocional, dimensão cognitiva. O Givanildo, ensino integral das capacidades intelectuais, sociais, emocionais, sociais, familiares e interdisciplinar do aluno. Deixa eu baixar aqui. Muito bom. É que está passando tão rápido que... Sinal que eles estão interagindo bem, tá bom? O professor Juan, geografia cognitiva e física, geografia, dimensões cognitiva, a professora Eliana. Legal. Nós já temos várias pontuações aqui. Então, agora vamos pensar um pouquinho. Maravilha, tudo que vocês colocaram. Isso mesmo, todo mundo conseguiu fazer a análise direitinho. Mas agora vamos analisar cada uma delas, então, aqui separadamente. Então, a de história é a número 1 sobre o conhecimento. Então, quando a gente fala valorizar e utilizar os conhecimentos, né, historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, então a gente está falando do quê? Do desenvolvimento
cognitivo, né? Você está falando aqui, ó, pode ver que já está dentro desse contexto aqui, objetos do conhecimento, né? Já está inserido aqui dentro os objetos de conhecimento que essa competência requer, tá bom? Para que ele consiga explicar a realidade, tá certo? E quando a gente fala, então, aqui, ó, colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática, inclusiva, a gente já vai para questões socioemocionais. A gente já está trabalhando isso também, e tanto as questões físicas quanto as questões socioemocionais. Então, vejam como dentro de uma competência a gente consegue enxergar as dimensões, tá bom? A mesma coisa na dimensão 2, quando a gente fala aqui, ó, exercitar a curiosidade intelectual, ó, recorrer à abordagem das ciências, à investigação, reflexão, análise crítica, imaginação, criatividade para investigar causas, elaborar hipóteses, formular e resolver problemas, criar soluções com base nos conhecimentos das diferentes áreas, a mesma coisa a gente consegue enxergar aqui, tanto a dimensão cognitiva, quanto as dimensões físicas também e as socioemocionais. Vejam que está tudo incluído aqui, tá bom? Então, essas competências, elas abarcam todas aquelas situações que eu falei em relação ao quê? A intencionalidade de... Qual a intenção quando a gente trabalha com essas competências? É realmente formar esse cidadão que consiga enxergar tudo isso, né? Dentro do mundo que a gente vive, do mundo complexo que a gente vive, tá ok? Bom, quando a gente fala em comunicação, a mesma coisa, olha, utilizar diferentes linguagens verbal, oral ou visual motora, como Libras, e a escrita. Vejam que só aqui, né, quando a gente fala Libras, escrita, a gente já está falando aqui de questões socioemocionais também, da empatia, do cuidado com o outro, né? Corporal, olha a questão física aqui, ó, visual, sonora, digital, né? Conhecimento de linguagens artísticas, matemática, científica, olha questões cognitivas aqui também, tá certo? Expressar, partilhar informações, ó, partilhar informações, né? Ser uma pessoa que dissemina informações, experiências, ideias, sentimentos. Vejam todas as questões socioemocionais aqui presentes. Então, vejam como aparece também, tá bom? E do trabalho e projeto de vida, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias com o mundo do trabalho. Olha só, fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, novamente falando aqui, né? A gente fala tanto de cognitivo quanto das habilidades também socioemocionais, ao projeto de vida, com liberdade, com autonomia, com consciência crítica, com responsabilidade. Então, vejam, gente, quanto a intencionalidade se faz presente nas competências, tá bom? Então, por isso é muito importante, ao elaborar um plano de aula, você lembrar o que está sendo trabalhado ali dentro, quais as competências, quais as habilidades, porque a gente trabalhou aqui já a questão das habilidades, né? Nós até separamos a habilidade parte por parte para a gente entender melhor, e a gente vê o quanto que as habilidades trazem tudo isso no contexto. Então, é muito importante a gente ter clareza do que está sendo trabalhado ali, para que a gente tenha essa intencionalidade de desenvolver esse nosso estudante, então, no sentido global, tá? Esse cidadão integral, tá ok? Bom, aí, para fechar essa atividade, eu deixei como sugestão para vocês aqui um vídeo, tá? Vocês vão poder assistir depois. Nós não vamos colocar aqui agora, mas vocês vão poder assistir depois. Chama As Competências Gerais da BNCC. É muito legal vocês assistirem esse vídeo com a Ana Penido, que vai falar bastante sobre essas competências gerais aí, tá? Esmiuçando essas competências. E lembrando, então, eu trouxe aqui para vocês esse infográfico, que o desenvolvimento integral dos estudantes, então, requer esse estudo, tanto das competências gerais da educação básica,
né? E com este olhar das áreas do conhecimento e eixos estruturantes dos itinerários formativos. Então, a gente só consegue esse desenvolvimento integral se nós trabalharmos tudo isso, com foco nas competências gerais e aí trabalhando as áreas do conhecimento e os eixos estruturantes dos itinerários formativos. Então, gente, o itinerário formativo, não adianta eu, Cléo, de Geografia, pegar um itinerário integrado e achar que eu vou dar conta dele sozinha, porque eu não vou. Eu preciso sentar junto com o outro professor que está ali comigo, eu preciso preparar, eu preciso ter esse tempo de estudo, eu preciso estar integrando mesmo a área para que fique mais suave para todo mundo e para que a gente consiga dar conta desse desenvolvimento integral do nosso estudante, tá bom? É nesse sentido, então. Bom, agora nós vamos fazer a atividade 3. Então, a atividade 3 é assim: as áreas do conhecimento e os eixos estruturantes. Então, agora a gente vai propor para vocês uma reflexão sobre as consequências geradas em toda a estrutura curricular, em função da centralidade da formação no estudante, tá? A centralidade na formação integral desse estudante. O texto para leitura está aqui, vou colocar para vocês no chat para que vocês tenham, mas eu também tenho aqui, nós vamos ler por aqui com vocês também, tá bom? A gente vai fazer a leitura aqui, todo mundo junto. Deixa eu colocar aqui no chat para vocês. Vocês poderão abrir aí, quem tem essa possibilidade, abre o texto aí, tá bom? E eu vou voltar aqui, então, porque eu tenho ele já projetado aqui para a gente poder fazer. Olha, é somente, então, que nós vamos ler, ó, páginas 4 e 5, tá bom? Páginas 4 e 5 apenas, tá ok? Que são as duas partes que a gente vai ler. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer essa leitura aqui, todo mundo junto, então. Então, vamos lá. Fatores de integração. Consegue ler, Thaisa, daí? O que é que eu leia? Consigo, posso ler. Tá bom, bora Então, lá. vamos lá. Formação integral e as áreas do conhecimento. O primeiro fator de integração no novo ensino médio é exatamente o conceito de formação integral dos desenvolvimentos cognitivo, físico, social, emocional e de valores. Essa ampliação da responsabilidade da escola para formar o estudante como pessoa em todos os seus aspectos derruba a ideia de formá-lo apenas para o ensino superior, por meio do modelo de transmissão do conhecimento, da rigidez de um percurso único, da forma fragmentada das disciplinas escolares e da falta de espaço para a voz e a ação do jovem. Como consequência de ter o desenvolvimento integral do jovem no centro de qualquer proposta curricular, a escola reconhece e valoriza em cada estudante seus conhecimentos, experiências, contextos, modos de perceber a própria vida e o mundo. A concretização dessa formação integral se espelha nas 10 competências gerais trazidas pela Base Nacional Comum Curricular, BNCC, organizadas em torno tanto de conhecimentos quanto do desenvolvimento socioemocional do estudante. São delas que derivam... Tá sumindo para mim, é só para mim? Tá, para mim tá parecendo normal, Cleo. Tá normal aqui também. Para mim também. Voltou? Agora voltou. Agora eu consigo ouvir. Então vamos lá. São delas que derivam as demais competências e habilidades propostas pela BNCC, como direitos de aprendizagem de todos os jovens brasileiros ao longo da educação básica no ensino médio,
para que as competências gerais sejam apropriadas pelos jovens. A escola se organiza de modo integrado em torno de vários aspectos. As áreas de conhecimento que estruturam a formação geral básica, os itinerários formativos, que incluem as trilhas de aprofundamento, os componentes eletivos, o projeto de vida do estudante e a formação para o mundo do trabalho como construção valiosa da pessoa e do planejamento de seu futuro. A organização em áreas pressupõe o entendimento do significado de área, como um recorte de saberes e fenômenos da realidade, que podem ser abordados a partir de objetos bem definidos. Cada área conciliou ao longo do tempo formas de pesquisar, ensinar e aprender saberes sobre seus objetos, com discursos e linguagens característicos que contribuem para desenvolver algumas competências de modo privilegiado. Passo a palavra. Muito bom. Algum professor, vocês gostariam de colocar alguma coisa em relação ao texto, gente, o que vocês entenderam? Alguém gostaria de falar? Ou então vocês colocam no chat? Vou esperar Podem um minutinho. comentar no chat que eu vou acompanhando e vou compartilhando. Se tiver, pode falar, tá, Thaisa? Ainda não tem. Teve uma professora só que comentou que o texto é maravilhoso. É muito bom. Nossa, é muito bom mesmo. É um texto muito rico. Muito rico, e depois vocês vão ter esse texto, gente, na íntegra, tá? É muito importante vocês lerem esse texto todo, gente. Faz muito. Olha, todo esse material aqui, vou falar para vocês, eu coloquei depois da bibliografia e vocês podem pegar. É daquele curso do nosso ensino médio. Então, façam, quem ainda não está fazendo as trilhas formativas lá do curso, façam, gente. É maravilhoso para a gente entender essa nova proposta do ensino médio, todas essas mudanças que estão ocorrendo, tá bom? Por que dessas mudanças? E nos ajuda muito a entender e a como trabalhar aí dentro desse novo modelo, tá? Então, façam o curso, chama Nosso Ensino Médio. É nossoensinomédio.org.br. Todo mundo pode se inscrever lá, tá? Então, olha, eu quero chamar a atenção de vocês, logo aqui no começo, já fala assim que essa forma da educação integral, né, ela amplia a responsabilidade da escola para formar o estudante como pessoa, né? Então, em todos os aspectos. E isso, gente, derruba essa ideia de formar o estudante apenas para o ensino superior. Não é isso só, né? Apenas, ou seja, não é só isso, tá bom? Por meio do modelo transmissivo do conhecimento, da rigidez de um percurso único, de forma fragmentada das disciplinas escolares e da falta de espaço para a voz e ação do jovem. Então, derruba tudo isso, quebra tudo isso, porque isso daqui, nesse novo modelo, não funciona mais. Então, como consequência, deve ter o desenvolvimento integral do jovem no centro, né, de qualquer proposta curricular. Qualquer proposta deve ter o jovem no centro. E com isso, então, a escola precisa reconhecer, precisa valorizar cada estudante, precisa valorizar todos os conhecimentos que eles trazem, as experiências que eles trazem, os contextos, os modos deles de perceber a vida, de um mundo que os cerca, tá bom? Tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? E para a gente concretizar, então, essa forma, a gente se espelha, então, nas 10 competências gerais que foram trazidas aí com a BNCC,
né, com a Base Nacional Comum Curricular. Então, toda essa estrutura está organizada a partir dessas competências, tá bom? Em torno tanto dos conhecimentos quanto do desenvolvimento socioemocional aí, né, do estudante, tá? Então, são delas, como fala aí, que derivam todas essas competências e essas habilidades, tá? E eles têm direito dessas aprendizagens. O nosso jovem precisa estudar desta maneira para que ele consiga ter essa formação integral básica, tá? Então, no ensino médio, Thaís, acho que é o barulhinho daí do seu. No ensino médio, então, para que as competências gerais sejam apropriadas pelos jovens, a escola precisa ser organizada dessa forma, gente. Tem que se organizar de modo integrado, tá bom? As áreas do conhecimento precisam trabalhar juntos. É dessa forma que está estruturada a formação geral básica, os itinerários formativos também, né? Que incluem aí todas as trilhas de aprofundamento, os componentes do Inova também, aí até cita, ó, os eletivos, os projetos de vida do estudante, a formação para o mundo do trabalho, essa construção que nós precisamos ter, né, que é tão valiosa, que até cita da pessoa e do planejamento para o futuro, que é isso que requer quando a gente trabalha focado no projeto de vida do estudante, tá? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. A escola, então, essa organização nessas áreas, então, ela pressupõe esse entendimento do significado de área, como recorte, né, de saberes e fenômenos da realidade, que podem ser abordados a partir de objetos definidos. Então, a gente tem o currículo, a gente traz lá já o que vai ser trabalhado, né? Mas a gente precisa que todas as áreas trabalhem em torno disso. Então, cada área conciliou ao longo do tempo forma de pesquisar, forma de ensinar, forma de aprender, os objetos e com os seus discursos aí de linguagem e os característicos que contribuem, então, para desenvolver essas competências, né, de modo privilegiado. Então, quando a gente estudou ali aquelas competências que a gente viu na atividade anterior, já deixa bem claro, né, tudo que está envolvido ali dos objetos de conhecimento. Seus objetos de conhecimentos estão mais focados para o ensino da geografia, mais para a história, mais para a filosofia, mais para a sociologia, muitas vezes integrados entre si, tá bom? E isso precisa ficar claro para que a gente consiga trabalhar nesse novo modelo, nesse novo formato, tá bom, pessoal? É nesse sentido que a gente trouxe esse texto para trabalhar com vocês. Tudo isso é do nosso ensino médio, como eu já falei, tá bom? Então, vocês colocaram aí já. Tem, Thaisa, comentários no chat que você queira falar? Tem sim, Cleo. Pode falar. A professora... É porque tá passando muito rápido aqui. Volta um pouquinho. A professora Rosângela, ela fala que essa fala é linda, mas que a partir do momento que o conhecimento é compartilhado, coloca um pouquinho o aluno da escola pública um pouco secundário, atrás do aluno, atrás dos demais alunos, acho que ela quis dizer isso, que está reforçando a diferenciação de classes. Eu acho que são comentários para a gente, são todos para reflexão, né? Para nós refletirmos juntos. Porque isso, desse comentário que a professora colocou, né? Em partes pode até ser, mas veja bem, se você trabalha o estudante no sentido integral, você está envolvendo tudo, né? Você não está deixando nada de lado. Ao contrário, você está dando caminho para todos. É nesse sentido. Então, nós estamos oferecendo caminhos iguais para todos os estudantes. Porque quando também a gente trabalha com foco voltado, digamos que só com um objetivo, por exemplo, só para o vestibular, aquele outro estudante que não tem a pretensão, que não vai fazer, né? De que maneira que ele é visto, inserido dentro desse contexto? Então, nesse sentido da educação integral, nesse sentido do jovem como centro, nós não podemos deixar nada, ninguém de lado, ninguém, todo mundo junto, né? Nesse caminho. Nós temos um comentário bem legal aqui do professor José, que ele diz assim: gostei. A não formação apenas para o ensino superior, mas sim dar um caminho para a sua formação integral, onde eles possam lidar com situações emocionais, decepções, barreiras sociais quanto às suas origens. É exatamente isso. Então,
vai muito ao encontro do que você estava Muito. colocando para a gente. Perfeito, é isso Agora. mesmo, professor, parabéns. É nesse sentido mesmo, gente, é não deixar ninguém para trás, como a gente fala, né? Não deixar nenhum excluído no mundo. Porque se você trabalha só em um formato, só em um modelo, automaticamente você está priorizando aqueles que vão seguir por esse modelo, mas você está automaticamente excluindo os que não seguirão por esse modelo. E quando você trabalha com a centralidade no estudante, você tem o foco no projeto de vida dele, o projeto de vida dele já é claro o que ele quer para a vida dele. Então, se você trabalha dentro do projeto de vida dele, você vai sim fazer com que ele ingresse. Se ele quer ingressar numa universidade, ele vai ingressar, está no projeto de vida dele, né? Então, esse olhar do centro no estudante é nesse sentido, da gente trabalhar esse estudante dessa forma integral, com tudo isso que o professor muito bem colocou aí na fala dele, né? Que é visando todas essas questões físicas, emocionais e a cognitiva, tudo também, tá certo? É nesse sentido mesmo. Então, é por isso que nós trouxemos isso para a gente pensar junto aqui, tá bom? É com esse foco mesmo, é com esse olhar. Bom, vamos lá então para a próxima atividade, que é a mão na massa, ainda dentro dessa que a gente leu dos textos. Agora, vocês vão aí, olha só, descreva em linhas gerais uma atividade que favoreça o desenvolvimento de pelo menos uma das competências. Cleo, não está aparecendo aqui. Será que é só para mim? Isso que você está falando não está aparecendo para mim. Os demais estão conseguindo ver? Os colegas estão conseguindo ver? Sim, estou vendo, sim. Então, é só aí mesmo, Thaisa. Dá uma... Veja o que está acontecendo, talvez uma reiniciada, não sei, será? Ou demora um pouquinho, às vezes. Eu vou esperar um pouquinho. Se eu reiniciar, eu vou ter dificuldade para voltar. Então, gente, olha, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão descrever, então, uma coisa simples, tá, gente? Nada mirabolante, tá bom? Algo simples mesmo, que favoreça o desenvolvimento dessas competências. 8, 9 ou 10. Vocês vão escolher uma delas, tá bom? Ou a 8, ou a 9, ou a 10. Eu vou projetar para vocês. Essa atividade, ela pode ser pensada em algo que você já fez na sala. Você pode contar. Eu desenvolvi tal atividade que contemplou isso, 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 isso. Pronto, perfeito. Tá bom? Não tem problema. É isso que você vai fazer. Você vai enxergar dentro da atividade que você desenvolveu ou de alguma que você queira criar só agora, por exemplo. Ah, eu pensei em tal atividade. Ótimo, não tem problema também, com foco nessas competências. Então, olha, além das competências 8, 9 e 10, você pode também contemplar aí habilidades relacionadas à sua área de conhecimento, ou então também você pode focar em temas transversais. Fica a critério de cada professor, tá bom? Então, você vai descrever que contemple ou a 8, ou a 9, ou a 10, ou se você quiser falar sobre todas elas também, sem problema nenhum, tá bom? Vocês vão ter aí uns 5 minutinhos para fazer essa atividade e eu vou projetar aqui para vocês, ó, a 8, a 9 e a 10, tá bom? Então, vamos lá. Mãos à obra aí, 5 minutinhos. Se vocês quiserem anotar numa folha, se quiserem anotar no chat, se quiserem contar para a gente falar, fiquem à vontade. Vamos lá? Apareceu, Thaisa, para você? Agora apareceu, o Jarino me ouviu falar, ele veio me explicar que é a nossa internet que tá Que bom. Tá lenta, mas já apareceu. Tá bom. Então, 5 minutinhos para eles agora, para eles pensarem aí. São 11 horas até 11h05, tá bom? Vamos lá.
Cléo, no caso das Oi. competências, pode contar um projeto que foi desenvolvido quando do ensino remoto foi pedido aos alunos? Pode sim, perfeito. Pode contar. E vocês vão ver que muitas vezes, quando vocês estão relatando uma experiência, uma atividade desenvolvida ou um projeto, vocês acabam trabalhando com todas essas ao mesmo tempo, né? Com todas essas competências ao mesmo tempo. Quando eu e a Cléo estávamos alinhando, eu comentei com ela uma aula que eu tinha trabalhado uma vez, aí ela foi pontuando. Tá vendo como aqui entrou a empatia, a cooperação, mas também entrou o autoconhecimento, o autocuidado, mas também a responsabilidade e cidadania. Então, vocês vão ver que muitas vezes em algo que vocês desenvolvem, ele engloba todas essas competências. 11:06. Vamos lá, pessoal? Quem gostaria de compartilhar conosco? O professor que falou, começou do projeto, quer falar? Eu tenho aqui no chat, Cléo, posso ler? Ai, vamos então, pelo chat, depois quem puder compartilhar no microfone também pode, tá? O professor Reginaldo, ele coloca que antes da pandemia, ele realizava a musicalidade da capoeira com os alunos, que estimula a cooperação, o respeito ao conhecimento ancestral africano. A professora Rosângela, ela colocou da competência 8, que a partir do momento que inserimos protocolos sanitários nas escolas, já trabalhamos com os alunos essas competências. O professor Tito fala de trabalho interdisciplinar. O professor José, ele coloca que solicitei aos alunos que realizassem um podcast ou vídeo que contasse um pouco do que eles gostavam de fazer quando estivessem em momentos que estavam em casa. Um dos vídeos de uma aluna abordou a questão da autoestima. Filmou ela mesma se maquiando, falando da importância de se gostar, de se autovalorizar. Nossa, que legal. Muito bom. O que mais? O professor Jonas, ele coloca que após um grupo apresentar um seminário, os demais colegas de classe fizeram perguntas, houve comentários, colaborando para maior conhecimento e integração entre eles. Que legal, muito bom. Professor, quer contar um pouquinho do projeto que você se referiu? Foi sobre o vídeo? O projeto que você falou, que contemplou, que você fez na pandemia?
durante a pandemia? Do José Carlos é o Jonas. É do José. Não sei, o professor que comentou aqui, você valia, você podia contar para falar do projeto. Pode sim. Ah, tá. No caso do José Carlos aí, né? Enquanto eles estavam lá no ensino remoto, foi solicitado para próprio desenvolver a criatividade deles, né? Porque eles são muito ligados nessas coisas de vídeo, youtuber, né? Aí foi solicitado um tema livre, na realidade, lá não era um tema específico. Então, o que eles gostavam de fazer em casa quando não estava estudando? Isso era brincar, assistir uma série, um jogo, né? E essa menina foi super bacana, super assim criativa, né? Ela mesma se filmou, né? Contando um pouquinho lá daquele sentimento que ela estava passando, né? Pelo momento que ainda ela passa por esse momento, né? De isolamento, né? Que não estava indo na escola, não tinha, né? O encontro assim presencial dos colegas, com os próprios professores, que ela contou que ela sentia essa falta. Aí ela foi se filmando, gravando, aí ela pôs o celular, né, atrás dela e o reflexo dela no espelho. Aí ela foi se maquiando, né, sobrancelha, batom e foi conversando a respeito daquele momento que ela estava passando, né, da dificuldade e tal, mas sempre assim se valorizando, né, do gostar de si, lá na parte física, né, para não relaxar com a própria saúde, com o próprio bem-estar, com aparência. Que Ficou um legal. negócio assim espetacular, viu, Cléo? Saíram Nossa, ótimos maravilha. trabalhos assim também. Na questão lá mais específica, por exemplo, saiu um podcast de 2 alunos, cada um gravou de sua casa no celular, falando sobre o ensino híbrido, né? Aí eles foram pesquisar, sabe? Saiu um negócio super legal, assim. Que coisa. Com essa pequena retomada que a gente está tendo, né, nesse percentual de alunos, eles têm, assim, eu percebi, né? Lógico que eu não sou especialista na área, mas eu acho que o projeto de vida deles, assim, eu acho que eles vão se dar muito bem na comunicação. São alunos de 8º ano, assim, né, que eu percebi, assim, né, o fácil lidar lá com a palavra, sabe, com a gravação, em discutir, em se apresentar, falando sobre o que seria o podcast. É isso aí. Obrigado. Nossa, professor, maravilha, adorei, muito bom. Você está vendo a capacidade que eles têm, né? Esse protagonismo, essa autonomia que tem. Então, gente, quando a gente fala nessa questão do documento, do nosso foco nessa visão do integral, é justamente isso, é estimular isso no estudante. Um estudante que tem essa visão, um estudante que tem esse protagonismo, a gente não está filtrando nenhum, a gente não está fragmentando, né? Nós estamos formando esse estudante para a vida como um todo. E quando a gente fala de formar para a vida, em momento nenhum a gente exclui, ao contrário, a gente estimula que ele dê continuidade aos estudos, que ele faça, sim, um curso universitário, que ele se forme naquilo que ele quer, do projeto de vida dele. Vejam o quanto a gente consegue, com essa visão, né, do integral, do jovem como centro, você conhecer muito melhor o estudante e saber o que ele quer, o que ele espera, o que ele almeja, não é verdade? É por esse caminho mesmo. E trabalhar isso tudo, né, gente? É focar naquilo que ele deseja para a vida dele. Esse é o principal. Então, isso é o que tem que ser para nós, né? O foco principal do nosso trabalho. É saber o que ele deseja e a gente tentar, então, as maneiras que a escola tem, né, de auxiliar aí no desenvolvimento desse projeto de vida, tá bom? Então, em nenhum momento, pode ver aqui que quando a gente leu o texto, falou assim, não apenas para o nível superior, não apenas. Isso não significa que vai ficar fora, de jeito nenhum, tá bom? Em nenhum momento fala isso. Então, quando a gente fala não apenas, é que para a gente olhar o estudante como um todo, como um ser global, integral, abrindo todas as portas, todas as possibilidades que ele tem para que ele se desenvolva. É nesse sentido, tá bom, pessoal? É nesse sentido, conhecendo o estudante e abrindo essas possibilidades para ele, para que ele se desenvolva. Mais alguma, Thaisa, que você gostaria de comentar? Tem mais uma aqui.
que é da professora Cláudia, que está bem legal, que ela conta que ela fez um trabalho com uma turma de 8º ano nas trilhas da América... Nas trilhas da América do Sul, onde eles pesquisaram aspectos políticos, econômicos, culturais, socializamos e registramos em forma de livros e fizemos uma exposição, que foi uma experiência bem bacana, bem legal. Que maravilha, né? Agregou tudo, tanto cognitivo quanto socioemocional, né? Um trabalho muito bem completo. Parabéns também, professora, muito legal, viu? Então, vejam, gente... Ela coloca aqui uma observação, Cláudia, desculpa. Ela coloca aqui que ela colocou a 9, mas ao ver dela contempla todas, né? Contempla mesmo. É isso mesmo, contempla todas. Contempla todas. Vocês estão vendo? Então, quando a gente faz, né, você faz uma atividade, se você olhar para as competências, você vai enxergar dentro daquela aula que você elaborou, você vai saber quais as competências você está trabalhando. Você consegue ter essa visão, quais habilidades você está desenvolvendo, né? Então, isso é muito importante. É a gente conhecer essas competências, conhecer as habilidades que estão sendo desenvolvidas ali e ter esse olhar no estudante, né? No protagonismo do estudante, tá bom? Bem, a gente já fez a socialização, então, né? Comentamos aí muitas experiências que vocês trouxeram, muito legal, é isso mesmo. E a gente coloca isso aqui para vocês, ó. Então, o que a gente tem que pensar, então? A gente tem que pensar em atividades em que os estudantes tenham essa oportunidade, trabalhar em grupo, porque isso é legal, estimula, né? Estimula a empatia, o olhar do outro, a estar junto ali, saber ouvir, né? Dialogar, argumentação, tudo isso está envolvido. Então, esse trabalho em grupo ajuda muito, né? Ajuda bastante o estudante. Até aquele que é mais tímido, às vezes no grupo ele consegue se soltar também. Então, auxilia até nessas questões, tá bom? Investiguem também que eles possam investigar algum objeto ou algum fenômeno. É muito importante isso. Abrir caminho, gente, porque quando a investigação, ela traz uma série de outras situações. De repente, você fala alguma coisa na sala e quando ele vai investigar, aquilo cria um repertório enorme para ele dialogar com o professor, né? Para interagir com o professor ou com o grupo de trabalho dele. Então, essas investigações ajudam muito o estudante, tá bom? Pesquisar informações, né? Deixe que eles pesquisem, crie caminhos para que eles pesquisem também, para que eles vão atrás, né? Mas sempre aquele negócio que a gente fala, fonte segura. Tomar cuidado com as fontes que a gente orienta, né? Nós precisamos passar as fontes e não deixar livre, muitas vezes, né? Que às vezes tá livre a informação e tem muita coisa que a gente sabe que a gente precisa filtrar, tá ok? Então, pesquisem informações, analisem, né? Olha só, a questão de analisar é ver o que está ali, o que está nas linhas, o que está nas entrelinhas e o que está por trás das linhas, a gente fala. Não é só a frase por si só, é o que está por trás daquele contexto, né? É fazer com que o estudante reflita, pense sobre isso, tá bom? Confrontar fontes ou argumentos. Então, de repente, ele leu alguma coisa lá, né? E trouxe uma fonte boa, uma fonte segura, e aí abriu muito mais argumento, muito mais o repertório, e ele traz isso também. Então, tem que promover isso também, para que ele dialogue, né, na sala de aula, para que ele seja esse protagonista, porque ele vai trazer, né, toda essa discussão do trabalho que ele desenvolveu. Ou seja, evidências de que são as ações do estudante com o conhecimento que o fazem caminhar em direção às competências. Vejam só, são as ações dos estudantes com o conhecimento que os fazem caminhar em direção às competências. Então, lembra que quando a gente estudava, por exemplo, que a gente ficava só naquele negócio do ouvir, porque o professor era o centro, né, do conhecimento, o centro do saber, né? A gente não tinha essa oportunidade de nós dialogarmos, de falarmos, de expormos as nossas ideias. Não, isso tudo era filtrado, né? Hoje em dia, não. Então, vejam aí, é isso que vai trazer evidências para você do que o estudante está aprendendo, do que ele está, se ele conseguiu entender ou não o que você passou, né? E isso vai fazer ele caminhar em direção a todas essas competências. É isso que espera-se. Então, vejam que passa a ser uma coisa natural. Quanto mais a gente faz, mais passa a ser natural.
tal, né? E é aquele negócio, hoje em dia, gente, não é mais vergonha nenhuma para o professor falar assim, ai, gente, não lembro isso, vamos pesquisar junto? Vamos procurar junto? Vamos aqui na internet? Ó, entra em tal site, vamos entrar juntos aqui, vamos olhar, sabe? Hoje em dia é isso, é fazer junto com ele, né? E não superior, acima dele, não, de jeito nenhum. Ele como centro de todo o ensino, ele como centro das atenções no processo de ensino e aprendizagem, tá bom? Então, explicite que o principal fator determinante para o desenvolvimento de uma competência ou habilidade olha só, o que está em jogo aqui? É a forma de ensinar, tá? E não o conteúdo específico. Não é o conteúdo específico, eu posso ter domínio total do meu conteúdo específico, só que eu tenho domínio total do meu conteúdo, mas às vezes a forma como eu vou passar, ninguém entende. E aí? Né? E como que fica quando ninguém entendeu? Eu vou falar novamente da mesma forma, da mesma maneira? Não, eu preciso usar outras formas, outras estratégias, outras metodologias, né? Porque é a minha forma de ensinar que conta, é a transposição didática, é a forma como eu vou fazer com que a pessoa me entenda, né? Se não, vai cair naquela piadinha que a gente sempre conta, né? Da professora que pediu para o aluno escrever coube e ele não escreveu, colocou certo, escreveu cabeu. A professora ficou com raiva e mandou ele escrever 100 vezes no caderninho dele. Não coube, não coube, não coube, não coube, não coube. Quando chegou no último, ele escreveu, ele levantou a mãozinha e falou, tia, o último não cabeu. Ou seja, o que essa criança aprendeu? Nada, porque foi só mera repetição e para ele não fez sentido, né? A partir do momento que a gente dá o sentido, que a gente faz com que seja sujeito da aprendizagem, que a gente explica por caminhos diferentes, que a gente usa estratégias diferentes, né? E que a gente não tem o foco no conteúdo específico só, mas a nossa forma de ensinar passa a ter esse olhar, né, de como eu vou ensinar esse conteúdo específico, é isso que vai contar lá na frente, tá bom, gente? É nesse sentido, tá? A gente não abre mão de nada. Tudo que a gente faz é muito importante. É o olhar que a gente tem que ter, que precisa ser diferente, tá bom? É na questão do olhar, porque a gente faz muito isso. Todos nós sabemos fazer, todo mundo faz, todo professor tem domínio, trabalha, estuda, né, em relação a isso. A gente precisa só aprimorar o nosso olhar em relação a esse estudante que nós temos para formar, tá bom? Bom, e agora, então, eu vou colocar para vocês no chat um caça-palavras sobre tudo isso que a gente falou aqui. Então, vamos lá, a gente vai procurar as palavrinhas agora, tá? Deixa eu pôr no chat primeiro. Primeiro aqui no chat para vocês. Olha lá, gente. Entrem aí no link. Quem tem a oportunidade já começa a procurar, tá bom? E aí a gente vai fazer todo mundo junto aqui também. Já tem até meu nome aqui, mas eu vou colocar aqui. Cadê Ciências Humanas? Opa. Mesmo que eu não vou conseguir mudar agora. Tá em outro formato. Vamos lá, pessoal, encontrando? Conforme vocês encontrarem, vocês falem para mim qual é a coluna e qual é a linha. E eu marco. Olha as palavras-chave do que a gente trabalhou hoje. Projeto de vida, questões socioemocionais, protagonismo, autonomia, conhecimento, competências, habilidades, criatividade, tudo isso a gente focou hoje. Então, vamos achar as palavras. Competência na 10ª horizontal. Competências na 10ª horizontal. Não. Projeto de vida na 7ª. Competências, aqui achei, ó. Conhecimento, letra S. Projeto de vida. Conhecimento. Letra S. Na terceira linha de baixo para cima. Isso.
Terceira criatividade. Segunda linha horizontal. Segunda horizontal, criatividade. Conhecimento, socioemocionais. Protagonismo na terceira, a partir do I. Na segunda horizontal, criatividade. Autonomia. Protagonismo na terceira linha, aqui, ó, da terceira da esquerda para a direita. Isso. E habilidade onde? Alguém falou? É criatividade na segunda, horizontal. Criatividade, muito bem. Próxima, habilidade. Projeto de vida na letra L. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sétima letra. Isso, projeto de vida, marquei. Autonomia. Só falta habilidade, gente, aqui para nós, tá? É diferente. Na primeira é tá bom? vertical. Na primeira é vertical. Ah, aqui, professora, parabéns. Na minha terceira horizontal. Uhul, todo mundo conseguiu, muito bom. Fomos rápidos, hein? Que maravilha, gente. Bom, agora eu vou colocar aqui para vocês esse link no chat e nós vamos criar uma nuvem de palavras. Vocês vão colocar aqui somente uma palavrinha que represente esse ATPC para vocês. Então, é só isso, gente, para escrever uma palavra, tá? Não pode ser frase. É uma palavra do que a gente fez aqui, do que vocês, as impressões que vocês tiveram sobre esse ATPC, tá bom? É só isso que vocês farão. Eu vou parar de projetar aqui um pouquinho, enquanto vocês preenchem, e eu vou mostrar para vocês como ficou nossa nuvem de palavras. Escrevam nesse link que eu falei, tá bom? Quem pode, quem não pode, coloca no chat. Já coloquei a minha. Muito bom. Informativo. Maravilha. Já vou apresentar para vocês o que está fazendo a nossa nuvem de palavras, gente. Olha lá a nossa nuvem de palavras, estão vendo? Podem escrever aí que tá o nome da Thaísa, porque a Thaísa fez o teste, viu, gente? Conforme vocês colocam uma palavra lá no link, já aparece aqui para nós. Essas palavras, quando as palavras se repetem, elas ficam bem grandes, estão vendo? Essa palavra grande é sinal que apareceu várias vezes a palavra. Legal? Então, olha, vocês colocaram aqui, ó, esclarecimento, foi informativo e formativo também, né, gente? Quando a gente para estudar, deixa de ser só informação e passa a ser formação. Então, a gente estuda também. Aí, tanto que aqui colocaram formativo, né, também, que foi maravilhoso, que teve socialização, isso mesmo, socialização, trouxe muito conhecimento, o conhecimento apareceu bem grande aqui, ó, sinal que todo mundo percebeu que trouxe conhecimento, que foi criativo, persistência, é isso mesmo, professores, a gente persiste o tempo todo, né? A gente está o tempo todo mesmo disposto a cada vez mais, persistindo sempre para que a gente consiga fazer cada vez melhor, né? Esclarecedor, construtivo, olha quanta coisa vocês colocaram aqui, gente. Isso mesmo. Então, é tudo isso que nós esperamos, então, que vocês tenham gostado bastante dessa TPC, tá bom? Aqui nós temos o link da lista de presença, também vou colocar no chat para vocês.
aqui, tá? Já, assim, vocês também já facilita. Tá aí o link, vocês podem colocar também, podem preencher. E era isso, gente. Então, era essa nossa mensagem de hoje, nosso estudo de hoje. A gente quer agradecer muito a vocês. Obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui conosco, por vocês compartilharem com a gente tantas coisas que vocês fazem. Isso é muito bacana. A gente só tem que agradecer, tá bom? Obrigada por esse momento riquíssimo de estudos, tá bom? A gente espera que vocês tenham aproveitado e a gente vai encaminhar todos os materiais para vocês depois aí, para vocês se aprofundarem ainda mais nesses estudos, tá bom? Thaisa, passo a palavra para você. Foi um excelente momento, foi um compartilhar de saberes muito importante para todos nós. Eu agradeço esse momento e aguardo vocês novamente nesse mesmo bate-canal daqui a 15 dias. Ok? Passo a palavra, Cleo. Gente, um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus. Tenham aí um bom resto de semana, tá bom? Qualquer coisa que precisarem, beijão, Cleo. Vocês têm nossos e-mails, mandem lá que a gente responde, tá? Ó, beijo enorme. Beijão para vocês. Coração, muito obrigada. Foi ótima, TPC. Tchau, gente. Tudo Bom de dia, Cléo. Bom dia, gente. Valeu. Tchau, gente. Ficam com Deus. Se cuidem. Tchau. Fiquem com Vocês Deus. também. Bom dia, pessoal. Bom dia, Cléo. Bom dia, Bom Thaís. dia. Obrigada. Bom trabalho a todos. Bom dia para vocês. Obrigado. Tchau, muito obrigada. Bom Tchau, dia. obrigada. Obrigada, bom dia. Obrigado e bom dia.